Olá, pessoal, aqui é a professora Letícia e vamos falar aqui desse objeto lindo conhecido como esfera, né? Muita gente chama de bola, mas, gente, nem toda bola é esférica. Então, assim, é, a gente pode dizer que a bola é esférica, mas a esfera não é uma bola, tá? Porque nem toda bola é esférica. É, Então, para calcular a esfera, a gente tem basicamente duas fórmulas, né? A diária, que é se a gente pegar toda essa capa que envolve a esfera e esticar, é quanto de área que ela tem, tá? E o volume, que é a capacidade, quanto que ela ocupa no espaço tridimensional, né? Se a gente jogar, por exemplo, água dentro dessa esfera, né? Quantos centímetros cúbicos ou litros a gente conseguiria colocar. Então, isso é capacidade, tá? Então, é o volume. Para calcular a área, a fórmula é 4πr ao quadrado. Ó. Lembrem que a fórmula do círculo, né, para calcular a área de um círculo é πr ao quadrado. Então, para a gente calcular a da esfera, basta multiplicar isso aqui por 4. Então, é 4πr ao quadrado, tá? Não é assim que foi deduzida a fórmula. A fórmula é deduzida através da. Imagine uma laranja que ela é descascada em várias partezinhas, né? A gente tem que descobrir a área desses anéis cortados e depois multiplicar lá por N vezes até formar a esfera, enfim. É uma fórmula toda complexa que tá aí no blog, tá? E a gente também tem o cálculo do volume, que é 4/3 de πr ao cubo, tá? Então, vamos calcular, começar com a área da esfera. Então, imagine que o enunciado, a gente tem, ó, perceba que as duas fórmulas, elas são baseadas apenas no raio da esfera, que é a informação mais importante que a gente tem aqui dela, que nada mais é do que a medida do centro, lá de dentro do centro, até a extremidade, tá? Então, isso aqui é o raio. Então, digamos que a gente tem uma esfera de raio aqui de 5 centímetros, tá? Qual que vai ser a área dessa esfera? Então, a gente só substitui aqui o R. Então, a gente tem área igual a 4. Vamos colocar o π por enquanto. Substitui o R, então, por 5 ao quadrado. A área vai ser igual a 4π vezes 5 vezes 5. Sempre resolve potência primeiro, que vai dar 25. Área igual a 100π de centímetros, tá? Ou a gente ainda pode trocar o π por 3,14 e continuar o cálculo, não tem problema, tá? E se a gente quer saber o volume dessa esfera? Bom, o volume ele é dado por 4/3 de πr ao cubo, tá? Então, a gente só vai substituir o R também. Então, a gente tem aqui, ó, perceba que a fórmula é basicamente a mesma. A única coisa é que a gente tem um R a mais e a gente divide aqui por 3, tá? Tudo. Então, a gente tem aqui, ó, 4π de 5 ao cubo. 5 ao cubo é 5 vezes 5, que dá 25, e depois 25 vezes 5, que vai nos dar 125, tá? Então, o volume vai ser 4π vezes 125. Então, a gente vai multiplicar aqui 125 vezes 4, que vai nos dar 20, 8, 10, 4, 5. Então, vai dar 500 aqui, ó. O volume nessa esfera aqui vai ser de 500 π centímetros cúbicos. Opa, aqui, gente, não é só centímetros, é centímetros quadrados, que a gente tá trabalhando com duas direções, né? É a largura e a altura. Aqui a gente tem a largura, o comprimento, a largura e a altura, 3 dimensões. Então, são medidas de centímetro vezes centímetro vezes centímetro. Na altura, a gente tem centímetro vezes centímetros, que dá centímetros ao quadrado, tá? Então, uma forma bem fácil da gente lembrar a área do volume, tá? Então, essa fórmula de volume vem do princípio de Cavalieri, tá? Cavalieri. Onde ele descobriu que se a gente pegar aqui, ó, essa esfera e colocar ela dentro de um cilindro que tenha o mesmo raio, né? Então, a gente tem aqui um cilindro equilátero, tá? Onde a gente tem um raio aqui de 5 também. E a altura, ele é 2 vezes o raio, né?
ou seja, o diâmetro. Então, a gente tem 10 aqui de centímetros. E se a gente fazer desse cilindro e tirar 2 cones dele aqui, ó, e tirar essa região aqui de 2 cones, o volume da esfera é exatamente toda essa região de fora aqui, ó, tá? Que é o princípio do anticlepsidria, tá? Que foi Cavalieri que encontrou. Então, assim, ó, vamos imaginar. Então, a gente sabe que o volume de um cilindro é área da base, que é um círculo, né? πr ao quadrado, vezes a altura, que é 2r. E a gente sabe, aqui não é mais, aqui é menos. E vamos subtrair a área de dois cones, tá? Que é a área da base, que é 1/3, né? Da área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura, que aqui, imaginem, se o cilindro todo tem 2 r's, a altura de um cone aqui só vai ser r, tá? Então, vezes r. Então, aqui a gente tem o volume de 2πr ao cubo, menos, aqui a gente tem 2/3 de πr ao cubo. Como é πr ao cubo? Opa, quadrado não, é cubo aqui, tá? Como a gente tem πr ao cubo, que πr ao cubo é a mesma coisa, vamos fazer a subtração. Mas a gente tem uma fração aqui, então e aqui não é o mesmo denominador que aqui. Então, a gente vai ter que aplicar o mínimo múltiplo comum, que é entre 3 e 1 vai dar 3. Então, a gente vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, a gente tem aqui, ó, 3 dividido por 1, 3 vezes 2, 6. 6πr ao cubo, menos 3 dividido por 3, 1 vezes 2, 2. 2πr ao cubo. E agora, a gente consegue fazer essa subtração, que nada mais é do que, ó, que é a mesma formulazinha que a gente usa, tá? Então, se você não consegue lembrar, decorar a fórmula da esfera, lembre-se que ela é baseada na parte de fora. Então, se você pegar o cilindro, a fórmula da área do cilindro, e subtrair de 2 cones com altura igual ao raio, você vai ter a fórmula do volume da nossa esfera, tá, gente? Então, é isso, bem tranquilo, né? Só como chegar na fórmula realmente não é tranquilo, mas tá tudo no blog lá para vocês verem se for de curiosidade. E espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima, tchau!